Ações de graça são atitudes nossas que demonstram a nossa gratidão a Deus. Que demonstram a nossa gratidão a Deus. Eu disse isso aqui, me parece que em 2 aulas anteriores, e eu quero repetir aqui. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu sou grato. Ok, e como você demonstra essa sua gratidão? Nós fazemos isso com Deus, eu sou grato a Deus. Deus conhece meu coração e conhece a minha gratidão. Ok, mas esta ação de graça, essa gratidão, aliás, tem que se tornar numa ação de graça. Por quê? Anderson, mas se Deus já conhece meu coração, por que eu tenho que ter uma atitude que demonstre esta gratidão? Porque não é que você vai demonstrar para Deus, mas você vai demonstrar às outras pessoas que você é grato por aquilo que Deus realmente fez por você. E quando nós fazemos isto, nós falamos às outras pessoas do que Deus pode fazer também na vida delas. Então, ações de graças são atitudes do exercício da vida cristã cotidiana que devem se manifestar em nossa vida em todos os momentos enquanto vivermos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Jovens. Na aula de hoje estudaremos a antepenúltima lição deste segundo trimestre de 2023. Estamos aprendendo com os salmistas. E a lição de hoje é a lição número 11, do dia 11 de junho de 2023. Hoje é o dia do pastor. Então aproveite esse momento da escola dominical. Você que coordena a escola dominical, parabenize o seu pastor, compre um presente para ele. Ele merece. Pastor, mas o meu pastor é muito falho. Ainda bem, né? Ainda bem, porque ele demonstra que ele é um ser humano. Sobretudo, o pastor é um homem chamado por Deus para cuidar de nós. Com todas as suas dificuldades e limitações, ele está lutando para dar o seu melhor, para fazer o melhor para o reino de Deus e para a nossa vida. Ele também é um ser humano, mas aproveite este dia do pastor para reconhecer no seu pastor um anjo de Deus para a sua vida e glorifique a Deus. Tenha uma ação de graça pela vida do seu pastor. Dê-lhe um presente, reconheça isso e com toda certeza a recompensa de Deus virá para a sua vida. O título da nossa lição hoje é Livramento e Ação de Graças. O texto áureo está no texto áureo é lá na lição dos adultos. Aqui é texto principal. Texto principal está em Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta assim que nós devemos nos fazer todos os instantes da nossa vida. Como eu posso recompensar ao Senhor por coisas tão lindas, magníficas, grandiosas que Ele me tem feito? Nós vamos aprender isso na lição de hoje. O resumo da lição nos diz que o exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus. A virtude, veja que gratidão é uma virtude. Eu já falei aqui numa outra aula também que gratidão é uma das maiores virtudes do ser humano. E Deus nos ensina isso. A Bíblia nos diz assim, em tudo sede agradecidos. Só que nós temos que exercitar isso. O que é exercício? É algo que nós fazemos. E quanto mais exercitamos, melhor a gente fica. Quanto mais exercitamos, mais fácil fica para a gente. Então, o exercício da virtude e da gratidão é uma ação vertical, é uma ação para com Deus e, ao mesmo tempo, uma ação horizontal para com o próximo. Em 2 aspectos, vertical para com Deus e a horizontal para com o próximo em 2 aspectos. Primeiro, que é uma ação de reconhecimento das pessoas que Deus usa para nos abençoar. Tem um amigo meu que disse uma frase que quando Deus quer nos abençoar, Deus não nos dá coisas, Deus nos dá pessoas. Tem pessoas que Deus põe na nossa vida, tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Eu posso aqui de público reconhecer isso. O Josimar, ele não vai ficar inchadão ali, que está gravando aqui do meu lado. O Josimar foi uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho aqui para gravarmos esse trimestre. Estava aqui nos Estados Unidos, preocupado, como é que vai ser, tem que gravar.
vou ter que ir lá no Brasil para gravar esse trimestre. Aí de repente Deus colocou o pastor Ladstone conversando com ele, se tinha um estúdio que ele conhecia. Ele falou, não, pastor, vamos fazer isso lá na igreja. Eu converso com o Josimar e o Josimar vem para cá. Sai do serviço dele, às vezes a gente grava no sábado e ele tá aqui. Ou seja, pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar. Deus, quando quer nos abençoar, ele nos dá pessoas. E, em segundo plano, essa ação horizontal do exercício dessa virtude que é a gratidão, é que ao reconhecermos a bondade de Deus sobre a nossa vida, ao sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele faz por nós, nós manifestamos isso a outras pessoas que passam a conhecer a Deus por aquilo que Deus fez por nós. Tem gente que vem ao Senhor, eu me lembro, aliás, sou filho de assembleianos, então eu me lembro dos nossos cultos há 40 anos atrás, 30 anos atrás, de virada de ano. Era um culto de testemunho. E as pessoas testemunhavam, irmão, Deus fez isso por mim, que não sei o quê. E aquilo alimentava a nossa fé, porque a gente pensava, puxa vida, se Deus fez por ele, Deus também pode fazer por mim. Então, quando nós temos esse exercício dessa virtude, que é a gratidão, as pessoas que ouvem o que nós testificamos, elas têm a convicção que Deus pode fazer por elas também. E isso glorifica o nome do Senhor, leva essas pessoas a Deus e dá uma oportunidade para que as pessoas conheçam e entendam o que Deus pode fazer na vida delas. Então, esse exercício da gratidão tem esse aspecto vertical, que está ligado diretamente a Deus, e tem essas duas facetas desse aspecto horizontal. O texto bíblico da lição de hoje está em Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 19. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, olha o que o salmista nos ensina, quando estivermos tomados por um sentimento, como ele estava no versículo 3, ele não desespera. Ele diz, diante dessa circunstância, dessa situação complicada que eu estava, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, me encontrei em aperto e tristeza, o que eu faço? Ele diz, então, invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Que convicção, que certeza, que afirmação gloriosa do salmista para todos nós. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me aliviou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Nós vamos falar isso aqui na lição. Esse versículo de número 8, ele é maravilhoso. Olha que jogo de palavras interessante. Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Meus irmãos, eu vou repetir o que eu disse aqui agora há pouco para quem gosta de pregar, aos jovens aí que gostam de pregar. Só isso aqui é uma mensagem. O Deus que livra a alma da morte, os olhos das lágrimas e os pés da queda. Salmo 73, o salmista Asaf diz assim, quanto a mim, quase se desviaram os meus pés, faltou pouco para que escorregassem os meus passos, mas Deus livrou os pés da queda. Apocalipse 21:4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Livrou os meus olhos das lágrimas. E o salmista diz, ele livrou a minha alma da morte. O salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Pronto, tá aí, ó. Tá aí o esboço da mensagem para pregar no domingo. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Olha, está desesperado, não acredita em mais nada, está precipitado. Que darei eu? Ele disse isso, mas de repente ele diz, que darei eu ao Senhor,
por todos os benefícios que me tem feito, reconhecimento de que ele não está só, de que Deus realmente está ao seu lado e tem feito coisas grandes por ele. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação fala de ato público. Ele não tem medo, não tem vergonha de mostrar o que Deus tem feito. Pagarei os meus votos agora, na presença de todo o povo. Perceba que isso aqui é uma adoração pública. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo me faz lembrar um amigo meu. Depois eu falo isso aqui, daqui a pouco eu falo. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Glórias a Jesus. Eu fico empolgado falando dos salmos. Como eu disse, desde a primeira lição, repetido talvez aqui há umas 2 semanas atrás, eu sempre gostei muito dos salmos. E o objetivo dos salmos é exteriorizar esse sentimento do salmista, demonstrar a emoção do salmista. Então esses salmos me encantam muito. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. Daqui a pouco eu falo de um amigo meu para vocês. Ali, preciosa é a vista, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Vamos lá. A súplica da alma diante do iminente perigo. E aqui o comentarista vai nos dizer o que é o Salmo 116. É um canto de gratidão do salmista, porque ele estava aflito, com a alma abatida, e o Senhor o livrou. E o comentarista põe aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo o seguinte: isto é gratidão. Deus livrou o salmista de uma morte iminente e por isso ele o ama. Então aqui o salmista, Davi, está só engrandecendo o nome do Senhor por causa de um livramento de morte. Então se não fosse isso, não. Eu fiz questão de anotar aqui estudando a lição para te falar e você não esquecer. Davi tem vários outros salmos de louvor em diversas outras situações. Neste caso do Salmo 116, a expressão é por um livramento de morte. Isso aqui não é um amor interesseiro. Não é o que a gente chama de amor de peixe. O que é o amor de peixe? É a pessoa que chega pro peixe e fala: ô peixinho, eu te amo. Aí o peixe fala: por que você me ama? Porque você vai me alimentar, eu vou te comer. Isso não é um amor de peixe. Isso é um amor interesseiro. O amor de peixe é um amor interesseiro. É o amor que só ama porque vai lhe retribuir alguma coisa. O salmista Davi não tem esse amor interesseiro. É claro que neste salmo especificamente, o Salmo 116, é um reconhecimento do salmista Davi por um livramento que Deus lhe deu. Mas ele escreveu diversos outros salmos em diversas outras situações, engrandecendo ao Senhor, reconhecendo a grandeza, o poder, a atitude. Salmo 23, enfim, diversos outros salmos, né? Segundo parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas.
Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, cordéis de morte e angústias do inferno. O salmista Davi diz aqui: amo ao Senhor, ele ouviu, inclinou e invocá-lo-ei. Essas quatro expressões são expressões magníficas no texto. Primeiro ele diz: amo ao Senhor. Ele faz uma declaração. Depois ele diz: ele me ouviu. Depois ele fala: o Senhor se inclinou para mim e eu o invocarei. Perceba que ele fala duas coisas aqui. Dessas quatro expressões, duas são referentes a ele mesmo e duas se referem ao próprio Deus. Primeiro, ama o Senhor. É ele que está falando. Aí depois ele diz: o Senhor me ouviu. Ele está reconhecendo que o Senhor o ouviu e se inclinou para mim. O Senhor não só me ouviu, mas ele se inclinou para mim. Ele demonstra aqui uma atitude de Deus, se interessando por aquilo que ele está dizendo. Ele me ouviu e depois ele se inclinou. E aí ele diz: além de amá-lo, eu vou invocá-lo. Invocá-lo-ei enquanto viver. Isto aqui é um reconhecimento de que existem situações que só Deus pode fazer alguma coisa. Ele está dizendo: eu amo o Senhor, ele me ouviu, ele se inclinou para mim. Isso aqui é uma situação complicada. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, mas Deus veio em meu socorro. Então é isso que o salmista está nos mostrando. Aprenda a confiar em Deus para aquilo que só Deus pode fazer. Não peça para o homem aquilo que Deus pode fazer. Ok? Tem coisas que só Deus pode fazer. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, invocação ao Senhor. O nosso comentarista nos diz que devemos aprender com o salmista a forma como reagir diante de um perigo iminente. Ele nos mostra que no lugar de tomar uma decisão precipitada diante de um perigo, dirigir-se ao Senhor, clamando-lhe incessantemente, é a ação mais rápida. É a ação mais rápida. O que é invocar? Invocar é pedir com insistência, é derramar a alma. Nós, seres humanos, somos muito levados à precipitação. Eu preciso. Eu comentei isso aqui lá nas primeiras aulas, parece na primeira lição desse trimestre, me parece. Falei de uma irmã que chegou para mim uma vez e falou assim: pastor, eu estou orando a Deus para Deus me dar uma resposta, ele não me falou nada ainda, o que eu faço? Eu falei: uai, irmã, a senhora está orando a Deus para Deus lhe responder e ele não respondeu, a senhora quer que eu responda por Deus? A senhora está doida? Não faz nada. Se Deus não falou nada, não faz nada. Nós precisamos ter cuidado para não sermos tomados por precipitação. Porque toda atitude que nós tomamos de forma precipitada manifesta uma ansiedade e uma falta de confiança em Deus. Então, meu querido, a melhor coisa a fazer em algumas situações é clamar. Clame e não mova o pé do lugar enquanto Deus não te falar o que você deve fazer. Segundo ponto, o poderoso livramento do Senhor. Primeiro parágrafo,
piedoso, justo e misericordioso. Diferentemente do ser humano, a essência de Deus é sempre boa. Paulo César Baruch, ele canta dizendo que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus não é como o ser humano. O ser humano é mal, essencialmente. Nós precisamos pedir a Deus que nos faça ser bons. Eu tenho um livro em casa chamado Quando Ser Bom Não Basta. Nós temos que querer ser bom e gostar de ser bom. Deus não. O salmista diz, Deus é piedoso, justo e misericordioso sempre. A essência de Deus é que Deus é bom. Segundo parágrafo do segundo ponto, a vida pertence a Deus. O salmista afirma que o Senhor o livrou da morte. O Senhor o livrou da morte. E depois ele diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo aqui parece que é mal interpretado em algumas situações. A gente diria, então o Senhor gosta de matar quem é santo? Eu me lembro aí que eu ia dizendo lá na leitura bíblica, leitura do texto bíblico, eu falei, depois eu falo. Eu tenho um amigo, Joedson Cassiano, pastor Joedson Cassiano, mora hoje em Portugal, meu amigo desde a infância. Eu conheci Joedson talvez quando eu tinha uns 12 anos de idade, então mais de 30 anos de amizade. Um dia eu brinquei com o Joedson assim, falei, mano, você é santo? Ele falou, claro, mano, sou santo, eu tô santificando a minha vida e tal, sou santo. Aí eu falei, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Aí ele falou, mas não sou tão santo assim também, que não sei o quê. Eu falei, negão, você tá com medo de morrer, né? Com medo de morrer. Não, eu tô num processo de santificação. É claro que não é essa a ideia, de que a gente vai santificando a nossa vida e quando a gente tá santo o suficiente, Deus tira a gente, mata a gente. Não é essa a ideia. Isso é só uma brincadeira minha com o meu amigo, pastor Joedson Cassiano. Na verdade, a vida pertence a Deus. Nós temos dificuldade de lidar com a morte. Falar em morte para nós é algo que causa repulsa. Mas a morte, meus queridos, é algo natural da vida. A gente não deveria ter tanto medo de tratar, de falar sobre a morte, porque a morte é algo da nossa vida cotidiana, não é? E eu fiz questão de anotar aqui que na morte os santos do Senhor têm a oportunidade de estar novamente com Ele, estar de volta ao lar. Nós não podemos ter medo da morte. Não podemos ter medo da morte. Eu lembro que na nossa mocidade, eu não lembro quem é cantor, não sei se é a Beth Reis, mas no nosso grupo de jovens tinha uma irmã lá, a irmã Andréia, casada com Ovídio, meus amigos. A Andréia sempre cantava um hino que dizia, não temo mais a morte, eu tenho a vida. Não temo mais as trevas, eu tenho a luz. A morte não nos causa pavor, não deve nos causar pavor. Eu não estou falando que ninguém aqui quer morrer para morrer. Eu mesmo não quero. Eu quero aguardar o arrebatamento da igreja. Eu estou seguindo os passos de Paulo. Nós estivermos vivos, seremos transformados. Mas a morte não pode nos causar pavor. A morte é uma oportunidade de estar de volta com o Senhor. A morte é uma oportunidade de trilhar o caminho de volta para casa. Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque na morte dos seus santos é uma oportunidade de os santos estarem com o Senhor para sempre. Repito, não precisa querer morrer. Eu não quero, mas que a morte não nos cause pavor. Nunca mais, porque Isaías nos diz no capítulo 9 que para aqueles que habitavam na região da morte, a luz raiou. O pavor da morte não nos pertence mais. Terceiro parágrafo do segundo ponto, experimentando o favor de Deus. E aqui o comentarista diz assim, o escritor, faça um exercício com a sua memória, recorde um grande livramento de perigo que você experimentou. Essa experiência pode ser um instrumento de muita edificação espiritual para você e outros jovens em Cristo. Tem um hino antigo que a gente canta dizendo, conta quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus, por que é preciso, né? Por que é importante nós trazermos à memória aquilo que Deus já fez por nós? Porque Deus sempre pode fazer de novo.
O salmista, no Salmo 103, eu citei isso, me parece, na aula passada, ele diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, traga à sua memória aquilo que Deus já fez. E você vai perceber que são coisas tão magníficas, tão grandes, que isso vai te motivar e te dar a certeza de que Deus pode fazer de novo. Deus sempre pode fazer de novo. Terceiro ponto, ação de graças como expressão do culto público. Primeiro parágrafo, a virtude da gratidão. Falamos disso aqui já incisivamente e eu quero destacar duas falas do nosso escritor aqui, ó. Todas estas atitudes do salmista de gratidão, né, tem a ver com o exercício da gratidão na adoração pública em Israel, ou seja, no templo em que o salmista erguerá o cálice da salvação. Então, todas essas atitudes têm a ver com uma situação pública em Israel. É bom a gente testemunhar, falar do que Deus tem feito, demonstrar a nossa gratidão. Outra coisa que ele coloca é que, assim, cultivar a virtude da gratidão é também, olha como isso aqui é importante, ativar na memória as lembranças das bênçãos de Deus, pois jamais podemos esquecer o que ele fez. Jamais podemos esquecer o que ele fez. E eu coloquei como algo muito importante a destacar, é que na publicidade da gratidão levamos outras pessoas à adoração. Olha que deu até uma rima. Essa frase é minha, essa aqui é minha mesmo. Essa aqui foi Deus que me deu na hora que eu estava estudando a lição aqui. Na publicidade da gratidão, levamos outras pessoas à adoração. Que a gente faça isso com muita alegria, com muito prazer, com muita convicção na alma. Segundo parágrafo, culto público. Um ambiente de gratidão. Então, o comentarista nos diz que o culto é o ato de encontro entre Deus e o seu povo. No culto, eu me apresento diante de Deus em adoração e Deus vem como resposta do meu culto. Culto não é pra gente assistir. Eu fui assistir um culto, foi tão ruim. É claro que foi ruim, que você foi só assistir. Culto é para participar, para cultuar. Nós prestamos o nosso culto a Deus, como diz o apóstolo Paulo, o nosso culto racional. E, por fim, a sua vitória também pode ser um estímulo. Quando nós prestamos esse culto em adoração, nós fazemos com que a nossa vitória seja também um estímulo encorajador para outras pessoas, outros jovens que podem ser animados por meio do seu exemplo. Louve a Deus com ação de graças, pois Ele é digno da nossa gratidão. Que a minha e a tua vida seja verdadeiramente atos contínuos de gratidão a Deus. E que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos levando a cada dia, a engrandecer, glorificar e bendizer o seu nome. Que Deus te abençoe. Não deixe de contar. Aproveite todos os momentos que você tiver e todas as oportunidades que Deus te dá. Aproveite para falar daquilo que Deus fez por você. Conte para os seus amigos, conte para os teus parentes, conte para os teus vizinhos. Conte para a pessoa que estiver andando com você dentro do ônibus, quando você estiver indo para o serviço. Conte para a pessoa que estiver sentada ao seu lado dentro do avião. Conte para todo mundo que você tiver oportunidade. Puxe um assunto e conte daquilo que Deus tem feito por você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.